Saudações, meus camaradas! Estamos aqui para mais um Fute Vídeos do Coen, com o apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Fazendo também aquele convite para você se inscrever no canal e tudo mais, seguir a gente. Resenha 37. E, cara, hoje é um dia bem especial. Estamos aqui com o Eduardo Bandeira de Mello, na minha opinião, o grande presidente da história do Flamengo, que mudou o rumo da nossa história. E, Bandeira, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. Cara, vamos começar bem do começo mesmo. Quando você se reuniu com o pessoal e falou, cara, tá acontecendo algo aqui, o Flamengo não está andando, deixa eu dar minha contribuição, vamos fazer algo. E como foi o processo eleitoral para alguém que era um outsider da política tradicional do Flamengo, né? Como foi possível fazer viável essa candidatura? Olha, na realidade, eu era um outsider mesmo e não era nem para eu ser o candidato, né? Porque, na realidade, eu estava apoiando uma chapa que tinha dois candidatos, um a presidente e outro a vice, que acabaram tendo as suas candidaturas impugnadas, né? Porque eles não tinham as condições estatutárias requeridas, né? Não tinham 5 anos de vida associativa ininterrupta. E aí, quando eles perceberam que seriam impugnados, resolveram procurar alguém entre os apoiadores que tivesse as condições. E aí chegaram no meu nome, perguntaram se eu topava ser o plano B, no caso de impugnação. Eu falei que sim e acabou que a coisa aconteceu, né? Eles realmente foram impugnados e eu fui designado candidato da chapa azul na época. Pois é, e na verdade o candidato que era para ser mesmo era o Valinho, era isso? E aí, O candidato original era o Valim e o Landim era o vice dele. o Landiano, vice dele. E aí nisso você era um dos apoiadores da chapa e, pô, maravilha. Isso, E é bom te ler. vários amigos meus eram da chapa, né, pessoal do BNDES, né, e aí, nessa brincadeira, eu acabei, né, de uma hora para outra, virando candidato e virando presidente. Exatamente. E é bom te lembrar um pouco a situação que você encontrou no Flamengo, né? Eu acompanho o Flamengo desde 99, então vou falar bem claramente sobre um pequeno resumo nesse meio tempo. ISL devastou todas as contas possíveis e imagináveis, aí foram alguns anos de times tenebrosos, porque o dinheiro estava em falta totalmente. Depois conseguiu montar uns times um pouco melhores e tal, de competir mais, até conquistou esse campeonato, competindo mais em cima da tabela, mas mesmo assim as contas não estavam em dia, eram salários atrasados constantemente. E aí esse time acabou sendo desfeito e veio mais dívida ainda na gestão anterior à sua. E diante disso, o que você encontrou quando chegou em 2013 lá? Não, mas encontramos uma situação absolutamente caótica, né, catastrófica, né? O clube estava devendo 3, 4 meses de salários, Meu Deus do o céu. clube estava com as receitas penhoradas, né? Então o dinheiro da Globo não entrava no Flamengo, né? Ele ia direto para os credores. Nós tínhamos só de dívida vencida junto à Receita, à Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Quase 60 milhões de reais. Não sabíamos nem qual era a dívida total do Flamengo. Acabamos, logo que a gente assumiu, a gente contratou a UI para fazer esse levantamento, aí chegamos à conclusão que a dívida era de 750 milhões de reais, que acabou que na época alguns esqueletos ainda estavam dentro do armário, hoje a gente sabe que a dívida era em torno de 800 milhões de reais, né, para um faturamento anual de 200 milhões, né? Então, era uma dívida que o estoque da dívida era 4 vezes o fluxo de receitas anual. E uma situação absolutamente caótica, né? E, além disso, né, da dívida enorme, né, isso eu falei no meu discurso de posse, né, que capaz de você já ter visto lá no YouTube. O Flamengo tem um passivo enorme financeiro, mas muito mais do que o passivo financeiro, nós temos um passivo ético e moral. O Flamengo é um clube que não é respeitado, é um clube que não cumpre seus compromissos, né, que tem péssimo nome junto a jogadores, treinadores, fornecedores, financiadores, e nós vamos ter que resgatar esse passivo ético e moral, custe o que custar, mesmo que a gente tenha que fazer, e certamente teremos que fazer sacrifício na área esportiva. E aí começamos desse jeito, né? E, para minha sorte, a torcida
comprou a nossa ideia, chegou à conclusão de que nós efetivamente tínhamos que fazer esse sacrifício e a partir daí foi aquilo que você viu, né? Muita dificuldade, né? Nos primeiros anos, quase caímos para a segunda divisão, Sim. 2 vezes pelo menos, mas a gente sabia que era a coisa certa a fazer. E aí, felizmente, né, com o tempo, depois de 4, 5 anos de sacrifício, a gente começou a poder colher os frutos. E hoje, felizmente, né, mudamos de patamar. Exatamente. Foi realmente uma briga que a torcida comprou junto com vocês já na eleição. Todo mundo vendo, peraí, tem um movimento diferente aqui do habitual que nós estamos acostumados, e houve um apoio maciço, porque a eleição é uma coisa muito restrita, né? Aquela coisa do sócio mesmo, mas a torcida em si englobou aquilo tudo. É uma coisa que a gente tem que mudar no Flamengo daqui para frente, um dia, quem sabe. Temos que alargar a base de eleitores, né? Porque é impossível que um clube que tem mais de 40 milhões de torcedores, o presidente seja eleito, né, por 2.000 sócios, por aí. Sim, é verdade. Até para mim seria algo interessante ver o sócio-torcedor votando, por exemplo. Eu estou a favor. Já no primeiro ano, vocês conseguiram atrair o patrocínio da Adidas, né, que já nova fornecedora, um patrocínio muito interessante, assim. E uma decisão muito difícil que vocês foram tomando logo de cara, que já foge do habitual, era abrir mão do Wagner Love, que é um dos melhores jogadores do time, e do técnico Dorival Júnior, por ser incompatível financeiramente com a realidade do clube, né? Só nisso vocês já mostraram ser algo muito... Eu nunca vi nenhum presidente fazer isso numa chegada. Mas tinha que ser. Ou isso, ou a gente ia fazer mais do mesmo, né? Fazer do que boa parte dos outros clubes faz, né? Que é vender ilusões para a torcida e pagar muito caro na frente. Então, nós entramos para fazer a coisa certa. E fizemos. Né? Felizmente, acabou dando certo. É verdade. E já nesse primeiro ano, eu acho até que você mesmo ficou surpreso com a conquista da Copa do Brasil. Até no primeiro momento o time patinou, você estava tentando encontrar ali nome de treinador, o time em si. Só que no segundo semestre juntou um time bom, bonito e barato, né? Como foi a montagem, por exemplo, para encontrar jogadores como o Paulinho, que veio de time pequeno, ninguém dava nada pelo cara, Amaral, sabe? Como foi a montagem, inclusive do Elias também, que foi uma contratação, um grande jogador, só que veio por empréstimo num valor muito compatível com o que era possível, né? Pois o nosso time foi formado assim, né? Jogadores que a gente não precisava... nós não precisávamos investir no passe, né? no jogador, então boa parte deles, né, foi trazido por empréstimo, né? Ou então, como foi o caso do Paulinho, né, jogadores que eram desconhecidos e foram identificados lá no interior de São Paulo, né? E na época vieram 4, né? Veio, né, o Diego Silva, o Bruninho, o Val e o Paulinho. Sim. Todos 4 cumpriram seu papel, mas o Paulinho efetivamente naquele ano teve um desempenho muito acima do esperado. O Elias era um jogador que estava sem contrato, né? E trouxemos ele lá do Sporting, pagando só os salários. E assim, praticamente todos os outros que a gente trouxe naquele ano para montar. O Brocador já estava, né? O Hernani Brocador já estava no clube quando a gente chegou, só que ele não era valorizado, né? E aí ele acabou se revelando um jogador muito útil, né, naquele momento. E, é claro, era um time guerreiro, era um time que não tinha assim, uma qualidade técnica fantástica, mas foi um time que acabou se unindo muito e conseguimos ganhar a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é um mata-mata, né? Então, quando você não é favorito, você pode ganhar um torneio mata-mata. Dificilmente você vai ganhar um torneio de pontos corridos. Tanto que no mata-mata da Copa do Brasil, nas oitavas de final, a gente eliminou o Cruzeiro, que era o grande clube da época, que foi campeão brasileiro em 2013, depois repetiu em 2014. Nós enfrentamos o Cruzeiro nas oitavas da Copa do Brasil, ninguém dava nada pelo Flamengo, perdemos a primeira lá de 2-1 no Mineirão, e na volta ganhamos no Maracanã de 1-0, gol do Elias, e aí nos classificamos com o gol na casa do
do adversário, que inclusive tinha sido feito pelo Carlos Eduardo, que era um jogador muito contestado. Né? Um gol fundamental na campanha, aquele ali. Isso, pois é. Então, num torneio mata-mata, isso acontece. Mas acabou que foi muito bom, né? Ganhar um campeonato de nível nacional é sempre muito bom. E foi a primeira grande Copa do Brasil que eu considero assim, porque tinha os times da Libertadores e no final das contas o Flamengo enfrentou praticamente o G4 inteiro. Se não era o G4 inteiro, tinha o Goiás, que acho que ficou em quinto, e os outros todos ficaram no G4. O Botafogo, o Atlético Paranaense e o Cruzeiro campeão, né? Foi uma final sensacional de um time que realmente não era tão técnico, mas era muito redondinho. E tinha o Luiz Antônio também da base que funcionava bem ali, era bem redondinho. Até o ano anterior, a Copa do Brasil não era jogada pelos clubes que estavam na Libertadores. A partir de 2013 foi. Então, realmente foi uma Copa do Brasil, né, com tudo que tinha de melhor no futebol brasileiro. Exatamente, o que deu uma grandeza muito grande à conquista. E em parceria, em paralelo com a Copa do Brasil, começou o programa de sócio-torcedor, né, que até hoje gera muita discussão, porque ele chega a ser... É quase como um mal necessário, né? Porque acaba excluindo muita gente, acaba não conseguindo, comprando ingresso e tal. Você acha... Como você avalia o sócio-torcedor do Flamengo nos dias de hoje, olhando para trás? Olha, o sócio-torcedor do Flamengo foi extremamente importante para a nossa recuperação financeira. O programa de sócio-torcedor, quando a gente terminou o mandato, ele já era a segunda maior fonte de receita do Flamengo, só perdia para o contrato da Globo. Então já faturava mais com o sócio-torcedor do que com a Adidas, né, com a Caixa Econômica. E o sócio-torcedor é um programa que ele visa exatamente monetizar aquele nosso maior ativo, que é a torcida. É um clube que tem muita torcida, tem uma torcida apaixonada como a nossa. O programa de sócio-torcedor realmente ele acaba sendo muito importante. E agora tem muita coisa ainda para ser feita no nosso programa de sócio-torcedor, inclusive ele pode crescer muito. Tá? Se você comparar a adesão percentual da torcida, no caso do Flamengo, com outros clubes, por exemplo, com o Internacional de Porto Alegre, por exemplo. O Internacional de Porto Alegre ele converte 2,2% da sua torcida para o programa de sócio-torcedor. Se o Flamengo conseguisse isso, a gente teria uma receita de 2,2% e 880 milhões de reais por ano de sócio-torcedor. O que isso é praticamente toda a nossa receita hoje. Se você conseguir a taxa de conversão do Benfica, a gente vai ter mais de 2 bilhões por ano só de sócio-torcedor. E aí todas as outras receitas, Globo, patrocínio, licenciamento, né, todas elas ficam inexpressivas. Então tem muita coisa ainda que pode ser feita com relação ao programa de sócio-torcedor do clube. E vocês souberam usar muito bem o tamanho do patrimônio da torcida e reverter isso em receitas, de fato. Uma coisa que eu acho que daria ainda para acrescentar que muitos clubes fazem é uma relação direta com até possivelmente ser maior a contribuição do sócio-torcedor, mas você ter o dinheiro do ingresso em si, assim, sem ter que pagar um extra pela compra de ingresso. Mas são retoques assim para serem... Porque a base em si é bem importante, realmente, como você mesmo disse. O grande atrativo do programa de sócio-torcedor acaba sendo não é nem o desconto, é a possibilidade de comprar ingresso. O estádio é limitado, não existe estádio no mundo que seja do tamanho da torcida do Flamengo, então nunca vai caber todo mundo. Então, se você é sócio-torcedor, você, num jogo concorrido, você tem a possibilidade de comprar os ingressos e assistir o jogo. Depois que eu deixei de ser presidente do Flamengo, eu voltei a ser torcedor de arquibancada. Como eu sou sócio-torcedor paixão mais, quando tem um jogo que é muito concorrido, eu sou o primeiro da fila para comprar. Então, você tem essa vantagem. E agora, é claro que existem mecanismos que você pode pensar também, principalmente agora, que o Flamengo já está numa situação muito melhor, de atrair aquela parcela mais carente da nossa torcida. Então, você pode, por exemplo, reservar um pedaço do estádio para ser vendido com preços populares,
de repente, revezando, né, para não irem sempre as mesmas pessoas. E aí você pode usar cadastros governamentais que identificam as pessoas que realmente precisam. Porque a gratuidade no Maracanã sempre foi uma coisa muito injusta. Né? Você tem, por exemplo, torcedores acima de 65 anos, meu caso, por exemplo, podem ir ao Maracanã de graça. Né? Torcedores abaixo de 12 anos também podem. Então, você pode imaginar um milionário brasileiro, tipo Jorge Paulo Lemann, ele pode ir ao jogo de graça e levar os netos. E realmente ele não precisa. Né? Então, essa coisa da gratuidade a gente precisa calibrar bem para que o benefício vá atender exatamente aquelas pessoas que precisam. E até uma dificuldade que o novo Maracanã tem, que antes ele dividia certinho. A Garota dos Olhos sempre foi arquibancada, especialmente atrás do gol. E tinha a geral, e até mesmo a cadeira azul que teve depois da geral, como o setor mesmo popular, que era o mais barato. E hoje você não tem mais isso, é tudo uma coisa só. Acaba virando o mais barato, é o mesmo que a Garota dos Olhos. Aí realmente imagino que seja mais chato fazer essa separação de setor. Mas aí não foi seguindo. Ele foi reformado para a Copa do Mundo, depois para a Olimpíada, né? E o Flamengo não deu palpite nenhum naquilo, né? Então a gente tem que pegar do jeito que ele veio. E mais na frente. O Maracanã foi assassinado, mas enfim, virou outra coisa. Mais na frente, o Flamengo for o concessionário definitivo do Maracanã, como eu acho que é a vocação do Maracanã, ser entregue ao Flamengo. Se isso acontecer, aí o Flamengo vai ter condições de fazer mudanças, fazer reformas estruturais no estádio que permitam, né, que esse tipo de divisão mais racional aconteça. Né? O próprio espaço dedicado à torcida adversária, ele pode ser, vamos dizer, comprimido quando a torcida adversária não tiver muita gente. Né? Você deve ter visto aquela final do Flamengo e Atlético Paranaense da Copa do Brasil 2013, que está tudo abarrotado e tinha 20 mil lugares vazios ali, esperando ali a torcida deles, que, né, efetivamente não veio em grande número. Às vezes você joga com um clube da Bolívia pela Libertadores da América, vem meia dúzia de torcedores. É muito mais barato botar essa meia dúzia de torcedores num camarote, na tribuna de honra, do que reservar um pedaço da arquibancada. Então, só que hoje você não tem como, porque você não tem acesso para um compartimento menor da arquibancada. Então, efetivamente, você tem que reservar aquilo tudo. Né? Isso tudo vai se resolver, espero, né, quando o Flamengo tiver a concessão definitiva do Maracanã. Sim, esse problema é bem recorrente, esse problema da torcida visitante, é bem comum ao longo dos anos mesmo. Ainda, já falando que a gente está falando de estádio, queria lembrar a Ilha do Urubu. Eu adorava ver jogo lá, eu adorava aquela experiência da proximidade. Só que ela acabou durando apenas um ano e sendo meio que abortada ao longo de 2018, né? Como você vê aquela opção hoje? Se você faria de novo, você acha que o Flamengo vale a pena fazer algo parecido em outro espaço? Não sei. Essa coisa de ser uma coisa menor e mais próxima, a torcida mais próxima do campo. Olha, Marcelo, eu gostava muito da Ilha do Urubu, sempre gostei de ver jogos em estádios menores e tal, que faz parte assim, da minha história, né? Agora, é claro que a torcida do Flamengo não cabe na Ilha do Urubu. A Ilha do Urubu foi uma contingência, foi um seguro que nós fizemos. Você lembra que o Flamengo era praticamente achacado pela concessionária do Maracanã, né, e também existia a ameaça pairando, né, sobre as nossas cabeças de que o Maracanã seria entregue para uma empresa francesa atravessadora, que aí ia fazer o Flamengo, né, ser obrigado a jogar lá pelo preço que eles quisessem. E o Maracanã parava sempre para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, né, para a Olimpíada. Então, durante a nossa administração, a gente pôde usar muito menos o Maracanã do que a gente gostaria.
E o Flamengo era obrigado a viajar pelo Brasil. A gente jogava em Brasília, em Natal, em Manaus, né, em Volta Redonda, em Cariacica. Sim. E aí, naquele ano de 2017, nós estávamos, né, na iminência de repetir aquele Bye Bye Brasil. E aí surgiu a ideia de fazer esse convênio com a Portuguesa. Uhum. E aí nós passamos a ter à nossa disposição um estádio, fizemos um investimento inclusive pesado, até porque a gente tinha que dar condições de conforto, né, para os atletas, para os torcedores, de segurança, inclusive. Ali tinha um problema sério, ali naquela arquibancada do setor leste, se eu não me engano, né, ou oeste, aquela que ficava em frente às cabines. Uhum. E aí acabou que foi um investimento que talvez a gente não tivesse feito em outras circunstâncias, mas naquele momento era necessário. E eu acho que foi bom. Né? O desempenho do time lá na Ilha do Urubu foi muito melhor do que fora de lá. Né? Sem dúvida nenhuma. E era uma experiência de estádio bem legal mesmo. E realmente, você vendo até com a experiência anterior, que foi a do Botafogo e tal, o Flamengo fez uma coisa acima, assim, tanto no gramado quanto na estrutura em si de O gramado dali era um tapete. um Ali não tapete, tinha gramado melhor. Né? realmente. Agora, voltando um pouquinho no tempo, realmente, em 2014, o time campeão da Copa do Brasil acabou se perdendo uma peça aqui, outra ali, ou sendo vendido ou não se encontrando mais no futebol. O time passou um ano de bastante sofrimento ali em 2014. E a coisa Sim. começou. E foi uma coisa que a torcida realmente comprou, né? Peraí, esses anos aqui a gente está arrumando a casa, não vamos cobrar, vamos ficar na segurança aqui. E a coisa começou a virar em 2015, quando foi a contratação do Guerreiro. Até um pouquinho antes do Cirino, já foi um aquecimento disso. Como foi aquela contratação do Guerreiro e essa virada de chave? Falar, cara, a gente já pagou as dívidas, nós estamos prontos para contratar um craque num investimento altíssimo. Cheio de desconfiança de geral na época, né? Não, na realidade, a gente ainda estava passando dificuldade naquela época. Mas a gente Uhum. sabe fazer conta. Então, a gente sabia que, apesar do Guerreiro, na época, ser o jogador mais valorizado do Brasil, a gente sabia que cada centavo que estava sendo comprometido ali na contratação do Guerreiro seria pago. Parte da imprensa desconfiou, dizendo, está vendo, acabou a política de responsabilidade, eles nunca vão conseguir pagar isso e tal. Mas a gente sabia, né? Isso aí é questão de planejamento. Nós sabíamos que nós conseguiríamos pagar e pagamos. Uhum. E foi um reforço muito grande. A partir de 2015, o nosso time começou, né, a mudar de patamar. Ainda estava longe de ser o timaço que a gente tem hoje, por exemplo. Uhum. Né? Mas, né, a partir daí começaram a chegar jogadores como o Guerreiro, né? O próprio Marcelo Cirino, no início do ano, ele acabou não correspondendo a todas as expectativas, mas ele era o jogador mais valorizado do Brasil naquele momento. Exatamente. E aí depois, né, em 2016, veio o Diego Ribas, né, depois veio o Everton Ribeiro, veio o Diego Alves, depois o Vitinho. Né, Uhum. aí realmente a coisa foi melhorando. Com o contrato que a gente assinou com a Globo em 2016, né, para receber luvas e pagamentos anuais a partir de 2018, Uhum. de 2019, eu digo, né? Mas a partir de 2016 a gente já começou a receber luvas, aí realmente foi a grande virada, É. porque isso não só porque o contrato era muito bom, né? O do Flamengo e do Corinthians era muito melhor do que os outros, como o Flamengo foi o único time que pegou aquele recurso e investiu com responsabilidade. Uhum. Porque a boa parte dos outros clubes investiram as luvas todas no primeiro ano e até conseguiram formar bons times em 2016, 2017. Você lembra do Cruzeiro, que Lembro. ganhou da gente na final da Copa do Brasil em 2017, Nossa, como eu porque lembro. pegou o dinheiro todo, enfiou no time, botou até dinheiro que não tinha, né? E aí O resultado tá aí, né? assim mesmo ainda ganhou nos pênaltis, né? E É. o Thiago Neves bateu duas vezes na bola naquela ali, né? Mas isso aí É, cara. Aquele é ali, outra com conversa, certeza. né? Não vamos ficar chorando aqui. Mas, É. a rigor, o 2017, 2018, os clubes ainda estavam, os nossos adversários ainda estavam com a caixa das luvas do contrato da Globo e da Turner.
A partir de 2019, não, como o Flamengo agiu com responsabilidade, o Flamengo foi o único clube, né, isso aí o diretor da Globo fala para quem quiser, foi o único clube que pegou o dinheiro das luvas e reservou parte para ser sacado pela administração seguinte. Ninguém fez isso. Um valor expressivo das nossas luvas só foi sacado depois, já na administração atual. E nós não fizemos nenhum adiantamento em cima dos valores futuros. Ou seja, quando a gente saiu em 2018, deixamos o clube numa situação financeira invejável. Não só uma situação financeira muito boa, agora, quando você comparar com a dos outros clubes, a do Flamengo era muito melhor. E é isso que permite, né, que a gente tenha hoje, né, um time assim, de altíssimo nível. Né? Boa parte daqueles jogadores da nossa época continua, né? Além dele, teve o Arão, o Diego Alves e tal, como isso permitiu que o Flamengo investisse em jogadores como o Arrascaeta, como o Bruno Henrique, como o Gabigol, né? Gerson, e por aí vai. Então, eu acho que acabou valendo a pena. Eu ia até falar mesmo que em 2016 foi quando de fato começou o Guerreiro e foi se acentuando em 2016 a chegada da galera. O Arão foi o primeiro desse atual 1 a 11 lá, que junto com ele chegou o Coelho, tal, chegou uma galera boa no começo do ano, e no meio do ano o Diego que fez a torcida entrar em polvorosa, né? Aquela recepção toda. E foi de fato o ano que o Flamengo começou a brigar pelos títulos e brigou até o final ali por alguns detalhes. Na verdade, aquele time para mim foi no limite do que ele poderia. Ele não poderia ir além daquilo. Mas já foi um começo ali, né, de uma 2016, campanha de mostrar, peraí, o Flamengo voltou, tá? Vai brigar pelas coisas aqui em diante. 2016, nós fizemos a mesma quantidade de pontos no campeonato que fizemos agora em 2020, quando fomos campeões. Pois é. Só que, naquela ocasião, 2016, o Palmeiras fez mais pontos que a gente, ganhou, e o Santos fez o mesmo número de pontos, jogou junto com a gente ali em segundo. Sim. Em 2018, o Flamengo fez mais pontos do que fizemos em 2020. Verdade. Mas o Palmeiras fez mais, a gente chegou em segundo. Mas é aquela coisa, a partir de 2016, o Flamengo já estava brigando definitivamente na parte de cima. Nós íamos, antigamente, você lembra que a torcida cantava, né? Quando tinha chance da gente ir para a Libertadores, a torcida gritava: Libertadores, qualquer dia eu estou aí, né? Exatamente. Isso parou de ser cantado, porque Libertadores, todo dia a gente estava lá. 2016 chegamos, 2017, 2018, né? E espero que seja daqui para sempre, né? Que a gente esteja sempre na Libertadores, de preferência ganhando. Eu acho bem provável, até porque esticou bastante, né, no número de participantes, então é muito difícil que o Flamengo não se classifique no atual momento. Agora. Pois é, mas antigamente era difícil, né? Você brigava para não cair para a segunda divisão, né? Depois brigava para ir para a Sul-Americana e tal. A partir de 2016, né? Aí a Libertadores, né, passou a ser uma obrigação fácil de cumprir. Sim. E aí já chegou em 17, que foi um ano bem tenso, assim. Eu vivi como torcedor, como maioria também, uma relação bem instável, assim, entre polos, vamos falar assim. Só que eu até acho que os maiores problemas eram escolhas do treinador da época, que o elenco tinha muita opção. Ele meio que acabou insistindo muito em nomes de 2016, que quase que, para mim, já tinham chegado no limite do que eles poderiam render, tendo jogadores como o Juan, o Lucas Paquetá e o Coelho no elenco, por exemplo. Mas como você avalia aquela campanha de 2017 especial da Libertadores do Brasileiro, que foram bem abaixo do que se esperava, e toda aquela polêmica, até de uma entrevista que você deu na época falando de protegidos ou algo assim, como você avalia isso tudo hoje em dia? Vamos lá, vamos começar pelos protegidos, né? Você pode perguntar a qualquer um lá. Eu nunca imaginei que eu falar isso ia levar a esse tipo de interpretação maliciosa, né? Eu nunca interferi em escalação de jogador, nunca interferi em contratação de treinador. Eu podia até ser consultado e tal, mas eu nunca dava a palavra final. Escalação do time, então, é absurdo, né? Eu sou absolutamente contra isso. Nossos treinadores sempre tiveram liberdade total para escalar o time. Quando eu falava de jogadores protegidos, é porque eu, como sou torcedor de arquibancada, estou acostumado a torcer para o Flamengo, independente da qualidade dos jogadores. O jogador que vestiu a camisa do Flamengo, para mim, tem que ser respeitado. Então, tinha determinados jogadores que parte da imprensa, alguns
jornalistas, né, até para aparecer, ficavam achincalhando, ficavam humilhando. Né? E eu estava vendo Aquelas do esses episódio da jogadores capa lá. de jornal, né, que foi um absurdo lá, do Muralha e Pois tal. é, ainda teve aquele caso do Muralha, né? Teve e outros jogadores, né? E eu sabia que eram jogadores que eram, né, que eram dedicados, que cumpriam suas obrigações, que davam o melhor ali pelo Flamengo, que não mereciam ser humilhados. Então, até para que os outros jogadores soubessem também que eles poderiam contar com o respaldo da diretoria, né? Uma vez eu falei, ó, você, né, vocês estão sendo perseguidos, mas vocês podem ter certeza que vocês serão prestigiados, né, que vocês serão protegidos pelo presidente do clube. Né? Porque se um outro jogador que não estava na lista ali, se algum dia ele entrasse numa fase ruim, ele saberia que o presidente do clube estava lá bancando, né? Pelo menos que eles não fossem humilhados. Né? Para mim é uma coisa muito ruim, em qualquer, não é só no futebol, não. Você ser humilhado, você ser achincalhado no seu trabalho, e principalmente num clube de futebol que os jogadores levam os filhos para lá. Eu vi os filhos dos jogadores lá assistindo o treino e tudo. Imagina um menino desse indo para a escola no dia seguinte, né? Então, isso daí teve o efeito que isso teve no elenco, para mim foi mais do que positivo. Tá? Todos os jogadores, independente de serem esses, os outros e tal, né? Quando chegavam para mim, era só para agradecer. 2017 a gente ganhamos o Campeonato Carioca invictos, né? Aí tivemos um contratempo ali na Taça Libertadores, né? Que acabamos perdendo, ganhamos 3 partidas no Maracanã e perdemos as 3 fora, né? E naquela última partida lá com o São Lourenço, nós tínhamos, sei lá, 99% de chance de classificar com qualquer resultado e aconteceu resultados assim fora do previsto, acabamos ficando de fora, mas isso é do jogo. É Né? do jogo, Então, sim. né, fomos para a Sul-Americana, chegamos na final, É. né, e E realmente, tivemos um ali problema muito. as duas finais foram disputadas, foram perdidas muito no detalhe, especialmente a Copa do Brasil. Já com outro treinador, que para mim foi um trabalho bem melhor, especialmente em 2017. Isso. E você deve lembrar também que em 2017 nós tivemos um problema seríssimo, que foi aquele caso do Paulo Guerreiro, que foi acusado de doping. Uhum. Era o melhor jogador do time. De repente você pega, tomou um chá lá no hotel em Lima e tal, foi acusado de doping. Ele era absolutamente inocente, não tem a menor dúvida disso. Exatamente. E aí você tira o melhor jogador do time, de repente, fora o problema que isso causa nos outros, né? É verdade. Mas ainda assim classificamos para a fase de grupo da Libertadores, chegamos lá na final da Sul-Americana, Sim. né? Fomos para a final da Copa do Brasil. Gostaria muito de ter ganho, né? Mas É. não ganhamos. Bola para frente. Né? Em 2018 as coisas já melhoraram um pouco mais, né? Chegamos em segundo no Campeonato Brasileiro. Uhum. Foi um brasileiro muito mais consistente, porque em 2017 foi um brasileiro muito irregular ali e tal. Muito por causa do Guerreiro, né? Muito. Essa coisa de você perder o seu principal jogador, isso aí teve um efeito assim devastador em cima Uhum. do, do time, né? E aquela coisa, a gente ainda trabalhava com recursos limitados. De repente você pega o principal jogador do time e tira ele por Uhum. uma injustiça, né? Isso É, não é de graça, né? uhum. É legal até se falar de toda essa situação, de como era, porque do ambiente interno, de misturar a cobrança necessária com aquela segurada de onda para manter. É legal todo mundo ficar sabendo como era. É interessante isso aí. Uhum. E agora, outro ponto muito complicado no campo e bola ali na virada foi a negociação do Rueda com a seleção chilena. Ele foi minimamente transparente com o Flamengo sobre tudo que estava acontecendo ou realmente se manteve em silêncio, só foi contar sobre a situação dele praticamente falando que ia embora? Não, o que acontece foi que ele recebeu uma proposta, né? O professor Rueda é uma grande figura, um treinador excelente, está aí na seleção da Colômbia. Outro dia Fez um bom mesmo mandei trabalho no tempo que ele teve, trocar inclusive. uma mensagem. Foi campeão da Libertadores com o Atlético Nacional, Uhum. né? E aí ele veio para o Flamengo, estava fazendo um belo trabalho.
Agora, ele tem problemas médicos, né? Que, por exemplo, ele teve uma hérnia, ele tinha problema de coluna. Não sei se você lembra uma vez que o Flamengo estava jogando e que ele teve que ficar sentado o tempo todo. Quem foi para a área técnica foi o auxiliar dele, né? O professor Redim, né? E o professor Rueda teve uma proposta no final de 2017, que talvez ele não estivesse esperando, que era uma proposta de assumir a seleção chilena com um contrato de 4 anos, em que ele teria muito menos desgaste do que treinando um time de futebol. Um time de futebol ele tinha que estar lá à disposição quarta, domingo, vai jogar em Fortaleza, em Manaus, né? Buenos Aires. Na seleção do Chile, né, ele ia ter um excelente salário também, como ele tinha no Flamengo, mas ele ia ficar observando os jogadores chilenos. Então, vamos lá para a Europa para ver o Vidal jogar. Né? E isso realmente era muito mais confortável naquele momento de vida dele. Agora, ele tinha uma multa rescisória, a gente já sabia, inclusive por ele, que a negociação estava acontecendo, mas se o Flamengo tomasse a decisão de demiti-lo, né, nós teríamos que pagar a multa rescisória. Se ele se demitisse, nós íamos receber a multa rescisória. E nós não tínhamos dinheiro para jogar fora naquele momento. Tá? Então, aguardamos, né, tá até torcendo para que ele ficasse, mas quando ele resolveu ir, nós tivemos que buscar uma outra solução. Na época foi o Carpegiani, né? Mas depois do Carpegiani veio o Barbieri, né, que para mim é um excelente treinador, né? Sofreu, né, com a pressão que é treinar o Flamengo, mas hoje está fazendo um belíssimo trabalho aí no Red Bull, no Bragantino. E foi bem, boa parte do trabalho do Flamengo. Isso atrapalhou um pouquinho nos últimos meses só, mas no geral ele foi bem. Agora, em 2018, o Lomba acabou virando o vice de futebol, né, que acabou também sendo o seu candidato à reeleição. Isso. E ele fez uma revolução ali pós-eliminação do estadual em abril. Vocês acham que a hora certa para fazer era aquela ou era algo para ter sido pensado no início do ano, para pensar na temporada e não depois de um fracasso no estadual? Que ele mandou embora Marcelo, essas coisas de mudança em comissão técnica, mudança de treinador, né? No Brasil, infelizmente, isso ainda não é tratado da maneira que deveria ser. A gente deveria ter uma perspectiva mais de longo prazo. Mas muitas vezes, quando seja o dirigente, seja o treinador, quando ele começa a ser pressionado por imprensa, por torcida, ele acaba perdendo as condições de fazer o melhor trabalho dele. E aí você tem que substituir. Eu espero que daqui para frente, eu não sou mais presidente, não vou ser mais e tal, mas né, que não só o Flamengo, como os outros clubes aprendam a lidar melhor com isso. Naquele momento, né, nem é para jogar no Lomba, nas costas do Lomba, vamos dizer, a responsabilidade pela decisão. Tá? Foi uma decisão de nós todos, eu apoiei também e tal. Mas acabamos tendo que abrir mão do Rodrigo Caetano, que é um excelente diretor, né? Saiu o Carpegiani, né? Saiu o Moser, o Jaime, né? E aí recomeçamos tudo com o Maurício Barbieri. Sim, e ali foi para mim, foi um grande ano onde o Flamengo realmente, o brasileiro foram por alguns detalhes. Talvez toda aquela pressão, né, para ganhar um título. A gente tinha aquela sequência de quarto domingo, todos os jogos importantes. A perda do Vinícius Júnior, que foi extraordinário no primeiro semestre. E nisso o Flamengo acabou deixando para depois, só que você realmente plantou tudo para o Flamengo fazer o que fez na partida de 2019, né? Em 2018 a gente quase ganhou a Copa do Brasil também, você deve lembrar, né? Lembro. Nós fomos para a semifinal contra o Corinthians, né? E aí o Paquetá, que era o nosso melhor jogador, foi convocado pela seleção brasileira para jogar um amistoso lá contra o Zimbábue, sei lá, El Salvador, lá em Boston. E aí o nosso principal jogador ele é simplesmente retirado da semifinal do torneio que a CBF mais paga premiação. Então a CBF naquele momento desvalorizou o seu próprio torneio, né, e interferiu no equilíbrio da competição. Você tirar o Paquetá daquela semifinal, né, é simplesmente, né, tirar boa parte das chances do Flamengo. Acabamos
sendo desclassificados ali. Quem sabe com o Paquetá a história teria sido outra, né? Foi no jogo de ida que ele acabou não jogando, né? Onde o Corinthians arrumou aquela retranca absurda no Maracanã e o Flamengo não conseguiu fazer Mas gol. depois ele já chega em cima da hora também, já não é a mesma coisa, né? Não, não é o ideal mesmo. E no Brasileiro só não foi campeão, eu lembro até por lances muito específicos contra o São Paulo e contra o Palmeiras, quando o jogo estava empate. Por pequeníssimos detalhes, o Flamengo não ganhou esses dois jogos e ali fatalmente seria subcampeão. Então, realmente. Mas, olha, fizemos o melhor que a gente pôde, né? E ali era um processo de vamos dizer, de reconstrução, né? Um processo de amadurecimento, né? Que acabou em 2019 dando tudo certo, principalmente com a chegada do Jorge Jesus, né? Que Exatamente. foi vamos dizer, um marco na história do futebol do Flamengo. Né? O que o Jorge Jesus fez em termos de inovação tática e de mudança assim, na forma do Flamengo jogar, que está todo mundo tentando imitar até agora, né? Uhum. Eu acho que foi fantástico. Né? Ele merece todas as homenagens. Sem dúvida nenhuma. E também teve o fator que você falou anteriormente, né? Que o contrato da Globo começou a render uma quantia maior a partir de 2019, não foi isso? O contrato que nós assinamos em 2016 com a Globo, ele começou a valer em 2019. Aí Vai de realmente. 2019 a 2024. Uhum. E aí nós já tínhamos recebido parte das luvas, mas uma boa parte das luvas ficou de presente para a administração seguinte. Quando a gente assinou o contrato, não sabíamos nem quem seria. Em Exatamente. 2016, a gente não tinha nem ideia de quem seria o próximo presidente, os próximos diretores do Flamengo. Mas Uhum. por uma questão de responsabilidade, né, nós fizemos isso, não foi para beneficiar ninguém, foi para beneficiar o O Flamengo. Flamengo. E deu certo. Uhum. E mostra realmente a tua grandeza e de toda aquela administração, sabe? Pensando primeiro no clube e menos no que seria a sucessão ali, enfim, né? Mas desculpe, Marcelo, isso para mim é obrigação. Obrigação. Tá? É Você está verdade. lá, você está trabalhando para o Flamengo, você não está trabalhando para você. Tá? Sem dúvida. Nessa época de negociação do contrato da Globo, os clubes se reuniam muito e tal. Teve um presidente de um grande clube que falou, eu não vou citar o nome aqui, mas que falou, eu não quero saber de longo prazo, eu quero saber do meu mandato. Quero saber quanto é que a Globo vai me pagar no meu mandato. Isso daí, né, é uma irresponsabilidade. O clube dele, que eu não vou citar qual está sofrendo até hoje por causa disso. Dá no que dá, né? Tudo tem uma ação e uma reação. Agora, um Exatamente. último tempo um pouco mais polêmico, podemos falar assim. A Chapa Azul, que começou muito, todo mundo numa mesma sintonia, acabou porque eu estou sendo racha, né? Entre várias partes, inclusive. A que você acha que deve isso e também certas coisas que eles falam de você, como você se defenderia, por exemplo, de falar que você era muito centralizador, que é algo que é muito dito por aí, por eles? Como você daria essa resposta a eles? A sua versão Bem, eu de tudo nunca quis isso? entrar em polêmica. Você deve, como torcedor do Flamengo, você deve ter percebido que eu nunca ataquei ninguém pessoalmente, né? Realmente. Nem antes da cisão da nossa chapa, nem depois, nem antes de eu ser presidente, como também não ataquei depois que deixei de ser presidente. Uhum. Eu acho que esse tipo de coisa é até vexaminoso. Eu acho que não é nada bom para o Flamengo, esse tipo de coisa. Então, acho que eu respeito a opinião de algumas pessoas. Se acham que eu era centralizador num determinado momento, tinha gente que dizia o contrário, né? Que não era, eu deveria centralizar mais, assumir mais responsabilidade. Aí cada um fala o que quiser, Uhum. a gente respeita, né? O que eu sei é que eu fiz o melhor que eu pude, né? Dei tudo que eu Não podia do fez. Flamengo e o que a gente conseguiu, eu não fiz nada sozinho. Tá? Uhum. Eu não acredito nessa coisa de salvador da pátria, de mito. E tal. Eu acredito no trabalho de equipe, eu acredito, né, naquilo que nós fizemos. Né? Eu tive o privilégio de liderar, de coordenar uma equipe fantástica, não só de vice-presidentes, mas de profissionais. Acho até que o Flamengo não teria chegado onde chegou se nós não tivéssemos partido, né, para o profissionalismo e para a responsabilidade total como princípio e valor daquilo que a gente está tentando fazer. Perfeito, então, Bandeira. Eu queria te agradecer muito, primeiro, por todo o serviço especial do Flamengo, por ter liderado uma mudança que
Se hoje eu com 29 anos, posso falar que eu tive a maior alegria como flamenguista, ela foi graças ao seu grupo, graças ao que você fez. Isso nunca teria acontecido se seguisse na toada que estava. Até acredito que o Flamengo não teria sido rebaixado a coisas piores, porque era o que indicava as finanças e tudo mais. E também obrigado por esclarecer tantos pontos legais de uma passagem que marcou época na história do Flamengo e que 40 milhões de pessoas certamente reverenciam. Beleza, Marcelo. Eu que agradeço aí o convite, foi um prazer conversar com você. É sempre bom falar do Flamengo, né? Sempre bom. E aí, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente volta a bater um papo aí. Eu queria mandar um abraço e agradecer a todo mundo que está assistindo, ou que vai assistir aí essa nossa conversa. Valeu? Maravilha, Bandeira. Saudações rubro-negras. Saudações para você também, um grande abraço.